Eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito importante nos dias de hoje. Qual o tipo de música que tem adentrado a sua casa, o seu lar? Você tem acompanhado o celular do seu filho, da sua filha? Você tem visto os conteúdos que eles estão vendo, que eles estão assistindo ou que eles estão ouvindo? Hoje tem muitas pessoas consumindo lixo eletrônico. O que é isso? Conteúdos que não acrescentam em nada na vida das pessoas. Conteúdos que aos olhos dos homens são agradáveis, mas que levam eles a passos largos para a perdição. E eu gostaria de estar falando sobre um conteúdo chamado música. E esse conteúdo música hoje em dia está muito no auge. As pessoas estão transformando esse conteúdo da música em algo de erotização, ou seja, transformando as suas músicas em música erótica, com palavreados eróticos. É um tal de senta aqui, senta ali, haja cadeira para todo mundo sentar. Ou seja, olha só o que está adentrando em muitas casas. Há muito tempo atrás, quando eu levava os meus filhos para a escola, hoje estão um pouquinho grandinhos, já podem ir sozinhos. Eu levo hoje o meu filhotinho para a creche, né? Mas não tenho acompanhado muitas crianças não. Mas na época dos meus filhos ali, quando eles estavam meio grandinhos, eu levava eles para a escola e sempre tinha alguém, uma criança ali, com o celular na mão, ouvindo músicas eróticas, música com conteúdo sexual, música desagradável aos ouvidos, mas que aquela criança se sentia feliz porque era o ritmo do momento, era o que estava ali trazendo alegria para o coração daquela criança, ou até mesmo era o que ela estava ouvindo dentro de suas casas. Ou seja, ela aprendeu a ouvir, ela aprendeu a curtir, e ali ela sai na rua toda e dançando e nem sabe. Eu falo com tristeza isso no meu coração. E nem sabe que conteúdo é aquele. E hoje o que nós mais vemos são pessoas que aprovam esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo devia ser barrado. Esse tipo de letra devia ser barrado. Tem tantos outros temas para ser abordado numa letra de música. Vai logo esse lado. Esse lado tinha que ter um controle para que não chegasse às crianças, para que não fosse aberto. Por quê? Olha só essa reportagem. Cantam e dançam ao som de músicas carregadas de sensualidade. Na internet tem sido cada vez mais comum encontrar esse tipo de conteúdo, crianças sendo expostas de uma maneira nada infantil. E o que chama a atenção é que muitas vezes o incentivo a essa exposição exagerada vem dos próprios pais. Então nós vemos que até mesmo nas escolas, muitas delas têm adentrado conteúdos dessa forma. Não vou generalizar todas, mas um pouco, porque tem muitas escolas sérias no Brasil. Mas em algumas escolas adentrou sim esses conteúdos, e crianças pequenas descendo até o chão. Se eu visse os meus filhos numa condição dessa, eu ia lá na escola tirar satisfação. Eu ia lá falar com eles, porque meus filhos aprendem em casa. Mas numa certa idade, se a escola está ensinando, eles aprendem. E se eles aprendem, eles não têm muitas noção do que é certo e errado em certa idade. Ele acha que é bom e ali ele vai fazer o que os outros estão fazendo. E o que acontece? Se eu ver umas coisas dessas com meus filhos, eles em certas idades, mas eu ia lá na escola, eu ia lá conversar com a diretoria, eu ia lá tirar satisfação, porque olha só, isso não é conteúdo para criança. Tem muitos outros tipos de danças que podem ser usadas na escola, dança mais tranquila, danças menos sexual, mas veja as crianças expostas a esses conteúdos. Isso é triste. E eu quero dizer para você que também um dia eu estava no ponto de ônibus, eu ia para o trabalho esperar o ônibus, e no mesmo ponto é o ponto de coletivo, onde o coletivo passa, né? O circular que vai dar a volta na cidade, vai para o centro da cidade. E tinha uma senhora ali também esperando o coletivo, e eu esperando o ônibus para ir para o serviço. E passou um carro devagarzinho, lá em cima eu já estava ouvindo o carro vindo com um pancadão, um batidão. Isso já chama atenção. E o conteúdo da letra daquela música, eu já comecei a ficar vermelho. Aquela senhora, talvez ela não estava ouvindo muito, estava muito em cima.
Mas quando chegou próximo a ela, que ela olhou, ela fez uma careta, ela fechou a cara. Como que pode uma música daquela altura, num conteúdo sexual, com palavras, não vou nem falar que tipo de palavras estava saindo ali daquele som. E todo mundo que estava passando na rua estava ouvindo, e todo mundo das lojas ouviram. E ninguém faz nada, ninguém cobra. Cadê os políticos? Cadê essas pessoas? Só em época de eleição que esses políticos, governadores, senadores, prefeitos, presidente, vereadores, prefeito que está mais próximo, vereadores estão mais próximos, devia fazer leis para proibir esses conteúdos em carro e sair na rua com esse conteúdo. Devia ser multado essas pessoas. Por quê? Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha só o conteúdo bíblico para você que ouve essas músicas, para você que aprova esse tipo de conteúdo, para você que diz que não tem nada a ver, que hoje nós vivemos num país diferente, que hoje a liberdade, você pode fazer o que quiser. Não, senhor, você não pode infligir a lei, você não pode passar a mais ali da quilometragem daquela rua, daquela via, daquela avenida. Você não pode passar mais, você vai ser multado. Se o radar te pegar, você vai ser multado. Se a polícia pegar, você vai ser multado. Você não pode matar, você vai preso. Você não pode roubar, você vai preso. E o conteúdo sexual, isso pode? Na lei de Deus, vocês vão pagar. Quem produz esse conteúdo, quem canta, e quem está ouvindo ali, que já tem ciência do que é certo e errado, todos vocês vão pagar. Aqui não está desejando mal de ninguém, não. Aqui está dizendo para vocês: arrependam-se, muda esses conteúdos. É tempo de mudança, de transformação. É tempo de retirar esses conteúdos das plataformas digitais. É tempo de tirar esses conteúdos da televisão. É tempo de tirar esses conteúdos de dentro das suas casas. Porque melhor fora se você fizer tropeçar uma dessas crianças, que lhe amarrasse uma corda no pescoço, amarrasse uma grande pedra de moinho e lançar essa pedra no mar, e você ir lá para a profundeza do mar. Por quê? Porque você está desviando a atenção das crianças. As crianças hoje estão perdidas. As crianças hoje estão crescendo erotizadas. Com 12, 13 anos nós já vemos crianças aí que é mães, crianças que é pais. Nós vemos que famílias estão divididas, que famílias estão passando por ansiedade, por depressão, que famílias estão doentes. E a pergunta é: por que essas famílias estão dessa forma? Por causa do pecado, por causa dessa liberdade, por causa que não tem um compromisso. Olha a família brasileira como é que está hoje. Nós temos um grande exemplo de família brasileira, um povo unido, um povo que quer o bem de todo mundo, mas em suas casas cometem coisas absurdas, ouvindo certo tipo de coisas. E a Bíblia é clara em dizer que naquele grande dia, no juízo final, Deus julgará todas as coisas. Se não fizerem nada hoje, Deus vai cobrar de vocês que podem fazer algo. Eu posso levantar a voz, eu posso dizer aquilo que é certo e que é errado, eu posso pregar a palavra de Deus, eu tenho essa liberdade, mas eu não posso infligir, mas eu não posso deixar despercebido essa situação, esse conteúdo que está hoje normal. Os irmãos da igreja passam e veem aquilo ali. Hoje nós devemos orar por nossas crianças cristãs. Aqui está falando, ai daqueles que faz tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, é criança cristã. Veja lá as do mundo, meu irmão, como é que estão. Porque essas crianças cristãs estão tendo esse conteúdo, muitas vezes elas não querem, mas elas passam na rua, o carro está ali com um sonzão, elas têm uns vizinhos que têm esses conteúdos, elas vão ouvir. Então o que acontece? Ela está todo o tempo ali sendo tentado por aquela mensagem, e muitas delas que não entendem, está ali dançando, fazendo uma dancinha, o que é que tem? Não tem nada a ver. Deus vai cobrar. Deus vai pedir conta de cada um de nós. Oremos por nossas crianças. Oremos pelas famílias que se convertam, que mudem. Oremos por essas pessoas aí que produzem esse tipo de conteúdo, que só visam dinheiro e lucro. Oremos por esses que cantam. Oremos por esses que ouvem. E que Deus tenha misericórdia, porque grande fonte de lucro tem essas pessoas.
mais grande é a perdição daqueles que se desviam para as trevas. Melhor fora que amarrasse no pescoço uma corda, uma pedra de moinho e lançado no mar e ser afogado nas profundezas. Não estou desejando mal para ninguém, mas é a palavra que está dizendo. Eu estou com desejo que essas pessoas se arrependam. Se não se arrepender, até mais. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.